Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin para o nosso 9º vídeo aula sobre o significado teológico das partes do corpo. Hoje nós vamos olhar de maneira especial o ventre, a menstruação e o fel. 3 partes importantes para nos ajudar a entender melhor. Com isso a gente já está praticamente vendo o corpo todo. A gente já viu todo o significado das partes da cabeça, o pescoço, a garganta, que é a parte interna, a gente já viu o coração, a gente já viu os braços e as mãos, a gente já viu o fígado, os rins, e aí a gente vai terminando. São 11 encontros, estamos no 9º, e com isso a gente vai olhando todo o corpo e entendendo melhor a Bíblia. Para você entender sua Bíblia, para você poder pegar a mensagem da sua Bíblia, não basta só ler a Bíblia. A gente precisa entender aquilo que eles entendiam na época. Por exemplo, o tempo era contado de uma forma diferente? Sim, para nós o dia começa meia-noite e termina meia-noite. Para eles começava ao anoitecer. Então surgiu a 3ª estrela no céu, começou a noite. Por isso que Jesus vai ficar 3 dias crucificados, sexta, sábado e domingo. E se nós formos contarmos, dá 1 dia e meio, porque no domingo de manhã já estava ressuscitado. Mas na forma deles é diferente. Mas ele morreu na sexta, sábado 1, domingo 2, mas foi logo de manhã 1 dia e meio. Esse é o nosso jeito de pensar. O jeito deles era diferente. Para entender a Bíblia, você tem que estar no jeito deles entenderem. Por isso que a gente está dando esses subsídios, para que a gente possa entender melhor a Sagrada Escritura. E todo dia a nossa proposta é que você estude entre 5 e 7 minutos, ouvindo e assistindo os vídeos, e aí você vai entender melhor a Sagrada Escritura, de uma forma simples e descomplicada. Por isso, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho e compartilhe com seus amigos, ajudando-nos nesta obra de evangelização. Nós vamos agora olhar o significado do ventre e do útero. Ventre e útero têm praticamente o mesmo significado, sendo que o ventre é mais conhecido. Sobre o ventre de Deus não há citação. Quanto aos homens, o masculino, somente que sai do ventre e volta nu ao ventre. Essa é uma reflexão teológica muito importante. Saímos sem nada e voltaremos sem nada, e aqui brigamos por tudo. Quanto às mulheres, aí sim, já tem bastante coisa. É Deus quem dá ou às vezes até tira a fertilidade. Torna a mulher fértil ou estéril. E nós vamos olhar 3 textos bíblicos sobre isso. O primeiro deles, que é o que nós vamos olhar agora, que quando as mulheres estava ligado à questão da reprodução e aos órgãos genitais, a geração de filhos. Gênesis 25, 23. E Javé lhe disse: em seu ventre há 2 nações, 2 povos se separam em suas entranhas, um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. A gente já conhece esse texto, né? E ele fala exatamente disso. É Deus quem dá essa fertilidade. É Deus quem faz isso. E que bacana. Os povos antigos têm talvez não tenham o conhecimento científico que nós temos hoje. Olha o espermatozoide, o óvulo, mas eles têm a verdade teológica. É Deus o princípio de toda vida. E para haver o princípio de vida em uma pessoa, é Deus quem tem que começar. E isso é legal, gente. E está certo. Graças a Deus. Somente Deus pode fechar ou abrir o ventre materno, no sentido de fecundidade, já que a gravidez é dom de Deus. Nós vamos agora ver 2 textos em sequência. O primeiro, que Deus fecha o ventre. E o segundo, que ele abre o ventre, para complementar isso que acabamos de falar. Jó 3,10. Pois essa noite não fechou as portas do ventre para mim, e não escondeu da minha vista tanta miséria. Aqui a gente vê, Deus abrindo o ventre. Pois essa noite não fechou as portas do ventre para mim. Quer dizer, não houve esterilidade. E aí a mulher ficou grávida. E naquele tempo,
mulher estéril era sinal de maldição, porque para Abraão foram feitas 3 promessas, de uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar, uma terra para morar e uma relação especial com Deus, a bênção. Então, a esterilidade iria proibir a primeira promessa de Deus. Então, nesse sentido, né, a felicidade, pois essa noite não fechou as portas do ventre para mim e não escondeu da minha vista tanta miséria. O segundo texto, Gênesis 29, 31. Vendo que Lia era desprezada, Javé a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Ou seja, nessa briga, uma teve filho e a outra não. E da onde que vem tudo? De Javé. Javé é que está ali. A verdade teológica não muda. Pode mudar hoje o nosso conhecimento científico. Olha, nasce de assim, a biologia vai explicar. Não é minha área. Mas a verdade teológica está lá. Deus é o princípio de toda a vida. Como podemos ver, quantas mulheres estava relacionado à geração dos filhos e, portanto, aos órgãos sexuais, igual a gente viu nos textos anteriores. Além da questão sexual, está também ligado, tá? A palavra vem a algo profundo, íntimo, que está dentro. Vejamos alguns textos sobre isso, sobre segurança, sobre geração de vida e sobre maldição. O primeiro que nós vamos ver é o ventre como segurança. Isaías 46, 3. Ouçam-me, casa de Jacó, resto da casa de Israel, vocês que eu carrego desde que nasceram, e carrego no colo desde o ventre materno. Vocês viram como que é a questão da segurança? Ouçam-me, casa de Jacó, resto da casa de Israel, vocês que eu carrego desde que nasceram, ou seja, vocês que estão comigo e sentem segurança desde o ventre materno. E agora nós vamos ver o ventre como geração de vida. Salmo 22, 11. Fui entregue a ti desde o nascimento, desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Vocês viram? Deus, tá? Escolhe a todos, gente. Alguns dizem não ao longo da vida. Alguns são chamados a ser profetas, outros são chamados a ser pais, outros são chamados a ser pais e diáconos, outros somente pais, outros padres, outros são chamados a saber tocar muito bem o violão. Todos nós somos chamados a construir um reino de amor, de paz, de esperança. Alguns negam isso durante sua vida. Depois vão ter que se acertar com Deus, sabe? Alguns, olha só, né? Opa! Alguns negam as suas cruzes, olha ali, tá? E ao negar as suas cruzes, algumas maiores e outras menores, eles acabam fugindo daquilo que Deus nos chama. Todos somos vocacionados. Fui entregue a ti desde o nascimento. O dom da vida é para nos aproximarmos de Deus. Agora nós vamos ver 2 textos do ventre, do útero, como fonte de bênção. Deuteronômio 7,13. Ele o amará, abençoará e multiplicará. Abençoará o fruto do seu ventre e o fruto do seu solo. Abençoará seu trigo, seu vinho novo, seu óleo, a cria de suas vacas e a prole de suas ovelhas, na terra que vai dar a você, conforme prometeu a seus antepassados. O segundo texto que nós vamos ver é Lucas 1,41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Esse texto, ainda vou fazer uma parte só dele, porque aqui nós temos algo de muita importância. Sabe? Como que Maria, né, é portadora do Espírito Santo. Quando Isabel ouviu o quê? A saudação, a voz de Maria, a criança se agitou no seu ventre. E ela ficou cheia do Espírito Santo. É lindo demais, né? Maria, essa que transmite o Espírito Santo.
E Isabel fica cheia dele, e aí o reino vai acontecendo. Então, é bênção, né? Toda gravidez é bênção. Nunca deveria haver uma gravidez que não fosse, sabe, abençoada. Não estava planejado. Olha, não é o tema agora. Agora nós vamos ver o ventre como lugar de maldição. Maldição é falar mal. Bênção, bem. Maldição, mal. Por isso, os 3 textos. Deuteronômio 28:18. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, as crias de suas vacas e a prole das suas ovelhas. Ou seja, do mesmo jeito que existe a bênção, existe a maldição. Ai, Deus amaldiçoa. Se a gente for olhar, não, porque Deus ama toda criatura humana. E sempre que isso acontece, é numa leitura posterior e que Deus depois vem e dá de novo a sua bênção. Nunca podemos acreditar que somos amaldiçoados por Deus. Podemos sim ser por alguém que não gosta da gente, aí a pessoa fala mal, porque maldição é falar mal. Maldição. Então, agora de Deus, somente coisa boa. Vamos ver um pouquinho sobre o útero, porque tanto o ventre como o útero têm o mesmo significado, mas às vezes é falado a palavra útero. O útero tem a mesma função do ventre, mas está mais ligado à geração da vida, sendo o lugar do surgimento da vida, de segurança, compaixão e misericórdia. No fundo é a mesma coisa. A geração da vida, a morte, é como a volta ao ventre da vida, de onde, primeiramente, fomos formados por Deus. Vamos ver esse texto e nós vamos entender melhor. Jó 1:21. E disse: Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para ele voltarei. Javé me deu tudo, e Javé tudo me tirou. Bendito seja o nome de Javé. Que bacana! Quer dizer, como que a gente nasce? Nu, pelado, sem nada. O que você tem quando você nasce? Pai e mãe, todos iguais. Uns pais têm muito dinheiro, hospital caro, né? Outros, por outro lado, não tem nada, né? Mas todos nascemos igual. E o que é importante olharmos? Javé me deu tudo e Javé me tirou tudo. Por quê? Porque a finitude da vida existe. Nós todos um dia iremos morrer, cedo ou tarde, espero que seja tarde, né? Teremos mais tempo de nos aproximar de Deus. E o que ele fala? Bendito seja o nome de Javé. Ou seja, agradecer. São Francisco de Assis não chamava a morte de irmã morte. E ela é realmente a nossa irmã. Então a gente tem que entender que do mesmo jeito que a gente saiu, a gente volta. E aqui a gente briga tanto, gente. Tanto para conseguir aquilo que nós não vamos levar. E às vezes esquecemos daquilo que nós vamos levar. Que é o quê? O amor, a paz, o carinho, a eternidade. O útero, o ventre materno, pertence a Deus. A gente já viu isso, né? Então Deus dá o dom da vida. Vamos olhar um texto bem específico. Jeremias 1,15, que fala sobre a vocação do profeta. Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Esse texto é lindo demais. É um texto assim que, sabe, Deus escolhe alguns para algumas coisas e outros para outras. Ninguém é deixado de ser escolhido. Ninguém é, sabe, todos nós somos escolhidos. Alguns consagrados para fazer de você profeta das nações. Mas todos somos chamados a fazer a construção do reino de Deus. Sair do útero é sinal da ação de Deus. Ou seja, o nascer, o ser gestado, mas também o nascer é uma ação de Deus. Lembremos que naquela época muitas mulheres morriam no parto. Então era muito comum esse medo do parto, essa precariedade da medicina. Só hoje nós temos um conhecimento científico mais apurado que nos permite certas coisas. Mas naquele tempo era mais difícil. Salmo 22, 10 e 11.
És tu quem me tirou do ventre e me confiou aos peitos da minha mãe. Fui entregue a ti desde o nascimento, desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Que legal, né? És tu quem me tirou do ventre materno e me confiou aos peitos da minha mãe. Ou seja, dali eu pude mamar, e normalmente se mamava naquela época até quase 2 anos, e aí a criança começava a comer. Ou seja, é você que me deu essa possibilidade da vida. Do mesmo jeito que o útero pertence a Deus, o aborto é algo muito complicado. Quando a gente fala de aborto, a gente fala da ausência completa de Deus. Se Deus dá a vida, se Deus gera a vida, se Deus faz nascer, entrega, como a gente já viu os seios, né, que amamentam, que são sinal de fartura, o aborto é você acabar com tudo isso. É uma agressão à dignidade das mulheres, ao dom de Deus, à vida. E Deus é o Deus da vida. Por isso que nós não concordamos nunca com o aborto, sob hipótese nenhuma. Para nós o aborto é algo terrível. E a gente tem que lutar contra o aborto, contra leis de aborto, contra tudo isso daí. Por quê? Porque defendemos a vida. Uma mulher não tem o direito de tirar a vida que está dentro dela. Ah, fui eu. Olha, a vida que está lá dentro, ela é própria. Você sim, agora ela é própria. Você fez uma escolha. Ao ter a relação sexual, você sabia da possibilidade de gravidez. E aí não se assume a consequência disso. E mata-se uma vida. Nem que se for desse tamanho. Mas é uma vida que vai se tornar alguém. Tá? Uma pessoa. Graças a Deus, meu pai e minha mãe, tá? Desde quando minha mãe percebeu que estava grávida, foi uma felicidade imensa. E que legal ver um casal, sabe, uma mulher passando a mão na barriga num gesto de carinho. E é justamente isso. Defender a vida. Vamos ver um resumo agora. Sobre Deus, o útero, o ventre lhe pertence. Da mulher é a geração da vida, o ventre da terra, né? Sede das paixões, dos desejos secretos, das reações profundas. E do homem é o início da força, da vida e força, e volta nu ao ventre da terra. Quantas vezes aparece na Bíblia? O ventre, 77 vezes. O útero, 4 vezes. Num total de 81 vezes. Já aparece mais, é mais importante. É onde nasce a vida, né? E que bacana. Não saímos, não voltamos. E não podemos ficar aqui nos matando por aquilo que não vamos levar. Somente por aquilo que vamos levar. E levaremos apenas amor, amizade, carinho, dedicação. Somente essas coisas. Nada mais. Dinheiro, zerinho. Caixão pode ter gaveta, mas você não vai carregá-lo. Vamos agora ver o significado, dentro desse nosso estudo, da menstruação. Para os orientais, a menstruação era algo enigmático, difícil de entender, pois era regular, todo mês, no intervalo lá de 28 dias, e eles não entendiam a causa. Era bem complicado. Se a gente for pensar, imagina o seguinte, todo mês, né? Como cantava a Rita ali, né? Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Hoje a ciência nos explica isso, de uma maneira até relativamente fácil. Agora, e naquele tempo, que a mulher tinha dores, mudava o humor e sangrava? Nossa, imagina, tá? Era um negócio incompreensível. E por isso a mulher, durante o seu período de regras, era considerada impura. Vamos ver 2 textos. O primeiro falando da impureza da mulher e o segundo do profeta Ezequiel falando do povo de Deus que se torna impuro, como uma mulher menstruada, ao se afastar de Deus. Levítico 15, de 19 a 24. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura durante 7 dias. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. O lugar em que ela deitar ou sentar, enquanto está impura, ficará impuro. Quem tocar o leito dela
deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde. Quem tocar o assento que ela usou, lavará as próprias roupas, tomará banho e ficará impuro até a tarde. Se o objeto tocado estiver sobre a cama ou sobre o assento que ela usou, ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher menstruada, a impureza dela o atingirá, e ele ficará impuro durante 7 dias. A cama em que ele se deitar ficará impura. Oh, meu Deus do céu, que dureza, né? Me lembro quando eu era jovem, pegava ônibus e aí você levantava para dar o assento para uma mulher e ela ficava um pouquinho esperando o assento esfriar. Não sei se hoje existe isso, já não ando mais de ônibus, mas era bem complicado. E de vez em quando você passava uma raiva danada com isso. Tá? E aqui vai falar isso. Por quê? Porque o povo não entendia. Ah, Deus entendia? Sim. Deus já tinha todo o conhecimento científico disso, que hoje nós temos um pouco mais para frente, para não dizer muito mais para frente. Mas Deus fala dentro daquilo que o povo entende. A cada momento a nossa maturidade vai aumentando e uma coisa nova vai surgindo. É igualzinho, gente. Quando você pega um livro, você lê e fala assim, meu Deus, não estou entendendo nada. Daí 3 anos você vai lá, pega o livro e fala, mas não é tão difícil. O que mudou? Mudou a sua maturidade. Então, conforme nós, enquanto povo, estamos amadurecendo, a gente vai entendendo mais. Deus já entende tudo isso. E é legal, tá? Porque Deus fala nas categorias que possamos entender. Agora nós vamos olhar o profeta Ezequiel comparando o povo a uma mulher menstruada, a essa impureza que eles não entendiam. Tá? Ele também não entendia. Gente, Deus é a felicidade, Deus é o amor, Deus é o caminho. Por que vocês estão se desviando? O que vocês ganham com isso? O que vocês vão levar disso tudo? Vocês estão se afastando de Deus. Vamos ver esse texto. Ezequiel 36:17. Criatura humana, a casa de Israel, quando habitava no seu país, o tornou impuro com seu comportamento e suas ações. O comportamento dela para comigo foi como a impureza da mulher que está com as regras. Deus é a felicidade? Todo mundo concorda que Deus é a felicidade. E por que a gente se afasta de Deus? As drogas são ruins? São. Por que a gente vai para as drogas? Muitas pessoas vão para as drogas lícitas e ilícitas. Quais são as drogas lícitas? Remédios. Gente se entupindo de remédio. Cigarro, álcool, bebidas, também. E as ilícitas, né? Maconha, crack, cocaína, anfetaminas e assim tá por diante. Então nós temos as lícitas e as ilícitas. Porque às vezes a gente não se entende, a gente não se controla. E a gente sabe que a gente tem que ir para lá, mas a gente tem que ir para lá por causa de uma série de influências. E é complicado. O ser humano é complicado nesse sentido. Vamos agora ver um resumo sobre esta parte que nós estamos estudando, sobre a menstruação. Somente para as mulheres, já que para os homens e para Deus não existe. É enigmática, não se conhece o sentido, por isso é impura. Lembrando que para o povo de Deus, tudo aquilo que eles não conheciam era, espírito maligno. Alguns até falavam que a mulher era, né, essa impureza. E vamos ver quantas vezes aparece. Menstruação, 10 vezes. Menstruada, 4 vezes. Num total de 14 vezes. E assim a gente termina o nosso segundo estudo de hoje. Agora nós vamos olhar o significado do fel, da bilis. Bilis é o nome mais técnico e fel é o nome mais popular, mais conhecido na Bíblia, mas também se cita bilis. O fel, também chamado de bilis, era considerado o amargo e representava irritação, dor e, em alguns casos, até tinha poder curativo. Nós vamos agora olhar 3 textos. Né? O primeiro, na crucificação de Jesus, os soldados, sabendo que ele estava com sede, ofereceram junto com vinagre o quê? Fel, em sinal de raiva, de maldade. Vamos olhar esse texto. Mateus 27:34.
Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Que maldade, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho o que era a crucificação. Lá na frente nós vamos trabalhar um pouco isso nesses estudos paralelos que nós fazemos. Os soldados se divertiam muito com a crucificação. Era um momento de prazer. Igual foi durante a escravidão. Aqui no Brasil, a escravidão também foi uma diversão para os senhores. Se você pegar em vários lugares, eu vou citar Paranaguá, que é o estado que eu moro, Paraná. Quando você vai em Paranaguá, no museu, você tem 2 janelas que dão para um tronco, o Pelourinho. E ali era disputado os melhores lugares para ver uma pessoa ser amarrada e chicoteada, para ver as marcas que o chicote deixava na pele. E depois de chicoteado, de sangrar bastante, o que eles faziam? Pegavam sal grosso e passavam na pessoa, em todos os machucados. Isso tinha 2 partes. Primeiro, é que ardia barbaridade, igual lambadas. E a segunda é que não iria infeccionar. O sal cauterizava aquilo ali, deixando a recuperação mais rápida. Passava sal, já cauterizava, não vinha mosca, não iria infeccionar, e em poucos dias a pessoa estava apta a trabalhar de novo, a ser mais explorada ainda. Então, aqui os soldados estão fazendo o quê? Se divertindo com Jesus. O fel, ele não deveria ser derramado, mas quando era, significava dor ou irritação. Quando você mata um animal e você derrama o fel na carne, aquela parte tem que ser descartada. Lamentações 2:11. Em lágrimas meus olhos se derreteram, minhas entranhas fervem, minha bile se derrama pelo chão por causa da ruína da capital do povo, enquanto crianças e bebês desfalecem pelas ruas da cidade. O livro de Lamentações ele é escrito para relatar a dor que o povo de Deus sentiu logo depois da invasão dos babilônicos. E foi terrível, por isso é Lamentações, estamos lamentando tudo o que aconteceu. Então, em lágrimas meus olhos se derretem, minhas entranhas fervem, minha bilis, meu fel, é derramado. E aí existe raiva, irritação, dor. É isso que o texto quer transmitir. Quero olhar o quê? A ruína da capital do meu povo e as crianças e os bebês morrendo de fome pelo chão. E foi uma situação caótica realmente, de muita fome e desespero. O fel também era visto com poder terapêutico. No livro de Tobias, temos 8 citações sobre o poder terapêutico do fel, sendo 5 destas no capítulo 6. Não vá tentar fazer isso na sua casa não, tá, gente? Nós estamos olhando um texto antigo. Nós vamos ver apenas uma. Tobias 11, 7 e 8. Antes de chegarem à casa do pai, Rafael disse a Tobias, eu tenho certeza de que os olhos dele vão se abrir. Coloque o fel do peixe nos olhos dele. O remédio vai fazer com que as manchas brancas se encolham e se soltem. Então seu pai vai recuperar a vista e poderá enxergar. A gente está falando de um momento importante, né? No livro de Tobias, quando ele volta, Tobit, ele está cego. E aí o arcanjo Rafael, ele vai curar essa cegueira. Por quê? Nesse momento, gente, sempre que acontecia algo ruim, parecia uma maldição de Deus. E com isso quer se provar que Deus nunca faz mal a ninguém. A cegueira, tá? A infertilidade, hoje nós sabemos que não é causada por Deus. Tanto a cegueira, quanto a dor, quanto tantos problemas, o próprio câncer não é causado por Deus. Hoje sabemos disso e nunca podemos atribuir isso como causa a Deus. Deus é somente amor. Naquele tempo o pensamento era diferente. Então o arcanjo vai livrar essa pessoa para falar assim, olha, Deus não quer isso e Deus não é. Agora, é um milagre? Sim. Agora, nós precisamos de milagres para entendermos isso na nossa vida? Espero que não. Porque se sempre quisermos um milagre, a gente vai deixar de perceber a essência de Deus. Vamos olhar agora um resumo sobre o fel, a bilis. Bilis, fel, é o amargo
representa dor, irritação e também um certo poder terapêutico. E quantas vezes aparece na Bíblia? Bilis, 1 vez, e fel, 16 vezes, num total de 17 vezes. E assim nós terminamos o nosso estudo de hoje, onde a gente viu mais 3 partes importantes dessas entranhas, dessa parte que está dentro, entrada no corpo, entranhas. Então, com isso, a gente vai terminando esta parte e aumentando os nossos conhecimentos bíblicos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho e ajude-nos divulgando a seus amigos, amigas e familiares o nosso canal, para que possamos cada vez mais evangelizar. Sigamos juntos para o nosso próximo encontro. Paz e bem.